Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novus Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor. Hoje a gente vai falar sobre o mês de dezembro. No mercado internacional, o destaque foi que a gente seguiu aí o trade Trump, um movimento forte, de dólar forte global, então o DXY se valorizou aí 2,60 no mês. Você pega o 10 anos, abriu aí mais 40 bips no mês. A gente teve a bolsa americana realizando, tá, 2,5% no mês, então não seguiu aí o movimento de bolsa subindo junto, uma perspectiva da economia americana mais forte, que a gente viu em novembro, mas isso em função do Fed, que caiu 25 bips os juros, mas ele mudou bastante as projeções para frente, colocou aí apenas 50 bips de queda ano que vem, colocou aí um desemprego mais baixo, a inflação bem mais alta, então ajudou a acentuar esse movimento, principalmente nos juros e no movimento de dólar, e trouxe uma preocupação, acho que para a Bolsa Americana, de que talvez o juro vai estabilizar num patamar mais alto, talvez, quem sabe, o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos deu-se por encerrado, porque a gente tem uma expectativa que a economia americana vai seguir aí ao redor de 3%, e com a perspectiva de queda de impostos, a economia reacelerar aí nesse início do ano, pode fazer com que o Fed tenha encerrado aí o ciclo. O que ajudou no movimento de dólar também foi a Europa, conseguiu caindo juros, em 0,25, o Canadá caiu 50 bips, então tudo isso está ajudando pelo diferencial de crescimento. Os Estados Unidos está bem mais forte, pelo diferencial de juros. Os Estados Unidos, tudo indica que vai parar de cair juros, e a Europa vai seguir cortando. Então teve um destaque aí, foi o euro, que retomou uma tendência forte aí de queda ao longo do mês. Bom, no Brasil, a gente seguiu vendo um movimento aí de forte piora, que se iniciou ali no final de novembro, com a decepção com o anúncio do pacote fiscal. A gente teve toda uma desidratação no Congresso, com o vai e vem aí do STF proibindo o pagamento das emendas, então toda a parte da economia que a gente já tem relevante com o BPC voltaram tudo para trás, e aquele sentimento de falta de urgência em resolver essa dinâmica explosiva da dívida PIB, mostra que o foco já começou aí com as eleições de 2026, e dificilmente a gente vai ver aí alguma medida concreta para estancar esse movimento. Então a gente teve um mês aí de forte piora nos ativos brasileiros, então a Bolsa Brasil caiu 4,20%, você teve o dólar que subiu 3%, você teve a curva de juros, janeiro de 29 abriu 200 bips, e tudo isso com o Copom bem surpreendeu do lado ROCs, então ele subiu 100 bips, garantiu umas duas altas de 100 bips, para mostrar que essa transição do Roberto Campos Neto para o Galípolo segue aí o Banco Central, que vai levar os juros aí até onde for preciso para controlar a inflação, mas mesmo assim, como está com falta de perspectiva fiscal para frente, a gente está perdendo a desancoragem. Então não tem muito o que o BC possa fazer, a não ser colocar o juro no patamar bem alto para tentar segurar a alta do dólar. Então foi um mês de forte intervenção do Banco Central, vendeu ao redor de 30 bi, e teve o recorde de intervenção diária de 8 bi no spot. Dezembro já é um mês sazonal, que sempre sai muito dinheiro, as empresas pagam dividendos, teve remessa de lucros, mas esse ambiente fiscal conturbado fez com que os brasileiros mandassem dinheiro para fora, e com medo com a perspectiva aí futura. E hoje em dia está muito mais fácil, você consegue abrir uma conta rápido, transfere o dinheiro para fora, já faz uma aplicação, que os juros no mundo está mais alto. Hoje em dia está no ambiente fácil para isso. E trouxe uma preocupação também a forte queda das reservas, apesar das reservas estão aí ao redor de 330 bi, quando a gente olha, a gente separou um gráfico aqui para mostrar
essa parte percentual do PIB, né? Ela caiu aí para 16% do PIB, né? Já foi ali relógio 23, 24%. Então, se todo brasileiro começar, né, a ficar com medo e remeter parte do patrimônio para fora, a reserva não é tão grande assim como a gente imaginava, né? Então, você está trazendo uma piora aí na percepção, né? Os indicadores vão começar a piorar agora, vão começar a desacelerar. A inflação, a parte de serviço subjacente já começou a incomodar, né? O último IPCA já trouxe uma preocupação de a gente começar a ver, né, um repasse aí dos preços com a alta do dólar nesse início do ano, né? Então, está virando o ano aí com essa incerteza, né? Vamos aguardar aí a volta do Congresso aí em março para ver se o Congresso consegue reverter ou então fazendo o Haddad venha com uma medida aí para conter essa piora de perspectiva fiscal aí do Brasil para frente. Agora falando da performance dos fundos, né? Então foi um mês de dezembro, né, difícil, com muita volatilidade. Então a gente conseguiu aí que, né, a maior parte dos fundos terminasse acima do CDI, né, com os destaques, né, com os fundos de renda fixa, eles conseguiram pegar e capturar o movimento de abertura de juros nos Estados Unidos. E aqui na parte de renda fixa local, né, a gente está um pouco comprado, a inflação longa, né, então teve um leve ganho. Então a gente pegando aqui o Novos Macro aqui como base, abrindo rentabilidade, que a gente consegue explicar aí um pouco de todos os fundos, né. O destaque positivo foi essa parte tomada em juros internacional, né. A gente ganhou 0,68% de cotas, fundos de renda fixa também com as mesmas posições, tá? Principalmente tomado no 10 anos americano. Está vendo a economia americana crescendo 3%, tendo estímulo ainda. Vamos entrar numa época sazonal na inflação para cima no início do ano. O Fed já deu sinal aí que pode ir mais devagar, está repensando o ciclo de queda. Então a gente acha que com a volta dos leilões, vamos ver como é que o Trump vai vir em relação a tarifas, como é que vai vir em relação à perspectiva de corte de impostos ou não, manutenção de impostos baixos. Acho que isso tudo vai pressionar principalmente a parte mais longa de juros. A gente segue essa posição tomada, achando aí que essa parte longa aí pode voltar aí para cima de 5 ao longo do primeiro trimestre. Outro destaque também foi a posição comprada em dólar, né, contra o euro e contra o GBP, né, principalmente. Então teve um destaque positivo aí, 0,47% aí no mês. A gente segue, né, com essa posição, sabemos que vai ter volatilidade aí ao longo do ano. Vamos ver como é que vai ser o anúncio das tarifas assim que o Trump assumir ali dia 20 de janeiro. Mas a gente olhando tanto perspectiva de juros, no diferencial de juros dos Estados Unidos, né, com a Europa e de crescimento, a gente acha que essa posição vai seguir vencedora aí ao longo do ano, tá? Renda fixa local teve um leve ganho, apesar do forte aumento aí dos juros, né, já estava num patamar ali difícil, 15,5%, 16% de Selic, né, então a gente estava um pouquinho tomado, zerou, teve um estresse maior aí no final do mês, né, Selic projetada chegou aí quase 17,5%, né. O que a gente fez foi que a gente estava um pouquinho comprado em juro real ali, longo, né. A gente destravou a posição tomada em DI, estava um pouquinho aplicado nesse juro real aí perto de 8% ainda para essa virada do ano, né. Então a gente acha que a inflação vai ser mais alta, ou acho que essa curva longa, essa curva intermediária vai dar uma acalmada nesse início de ano. A gente segue preocupado, né, e monitorando para a gente voltar a travar essa posição, uma posição pequena, tá? Parte de bolsa foi destaque negativo, a gente errou nos trades relativos, né? A gente estava comprado nos Estados Unidos contra Europa e EM, não performou bem ao longo do mês, principalmente porque a gente teve uma realização aí mais forte da Bolsa Americana, e os prêmios de opções que a gente tinha de Bolsa Brasil aqui, que a gente tinha comprado nesse mês de dezembro, que vencer, né, viraram aí pó com a forte piora que a gente viu aí de Brasil. A gente está começando o ano, né, a gente segue comprado em Bolsa Americana, seco, né, sem trade relativo, achando que a Bolsa Americana vai continuar outperformando
aí no mês. Essa é a principal posição aí olhando na parte de bolsa. Olá, sou Vitor Ari, sócio e gestor de crédito aqui na Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho sobre esse performance de dezembro, né, dos fundos de crédito aqui da casa e um pouquinho do que a gente está olhando de forma prospectiva. Então, a gente já vinha comentando desde outubro e novembro essa abertura marginal dos spreads ali, que a gente já pôde acompanhar até dado uma piora do cenário macro Brasil, né, então a gente viu isso reflexo, mas um reflexo ainda, né, pequeno nesses meses, dado que você ainda tinha um certo fluxo aplicador na indústria, o que trazia uma pressão ali ainda baixista nos spreads. Né? Dado que esse fluxo teve uma reversão, né, desde novembro e mais forte em dezembro, você não teve mais essa compensação de fluxo, então você viu um pouco mais de um alinhamento ali entre essa piora macro e o que se traduziu nos spreads de crédito. Além disso, a gente viu que as carteiras foram ajustadas de forma mais forte ali, você viu uma rotação ali bem forte ao longo do mês de dezembro, onde boa parte da indústria fazendo esse ajuste e reduzindo ali as empresas que podem ter uma maior sensibilidade a esse cenário macro pior, ou seja, empresas que têm um nível de alavancagem maior, que vai sofrer com juros mais altos, e também empresas que são mais sensíveis a níveis de atividade, né? Então empresas mais cíclicas. Você viu os fundos fazendo uma rotação desse perfil de empresa para empresas que têm um perfil um pouco mais high grade, né? Que vai passar um pouco melhor, né, por um possível cenário mais nebuloso. Então isso trouxe uma pressão para os spreads, a gente viu isso acontecendo, né, abrindo de forma mais forte ali em dezembro. E aí, na virada do ano, a gente já percebe que corroborou com essa tese de que era de fato ajuste de carteiras, dado que janeiro já começou de forma mais calma, digamos assim, né? Onde os spreads já tendo uma certa acomodação, até porque a gente viu que os spreads que tinham atingido uma mínima ali de 165 bases, né, em relação ao CDI, chegando a fechar dezembro em torno de 230, né, quando a gente olha no índice amplo ali de mercado. Um ponto de atenção para a gente olhar de forma prospectiva é, de fato, quais são as empresas que vão ter, né, cronogramas de amortizações relevantes ali ao longo de 25 e 26, né, então que vão precisar rolar dívida. A gente ainda não sabe se o mercado de capitais vai manter o mesmo apetite que teve ao longo de 24. 24 foi um ano recorde, né, em termos de emissões ali de crédito. Então, talvez a gente enxergue um mercado um pouco mais fechado, com um pouco menos de apetite, e por isso, né, empresas que precisem fazer rolagens relevantes têm um pouco mais de dificuldade. Então é importante a gente analisar, né, e acompanhar de perto ali esses cronogramas de amortizações ali que vão acontecer ao longo de 25 e 26. Então a gente também do nosso lado fez esses ajustes de carteira, a gente está com um perfil de portfólio menos cíclico, empresas que têm um perfil de alavancagem menor do que a gente vem carregando, e também aumentou bastante a nossa posição de caixa para aproveitar eventuais, né, oportunidades que possam surgir com essas aberturas de spreads que podem acontecer ali. Mas de forma prospectiva, assim, a gente olhando para frente, a gente não espera que você vai ter um grande repique, até porque é importante destacar que, na nossa visão, essa correção que a gente viu nos spreads muito mais se deu por uma questão de piora macro e percepção de risco ali que pode ser tomada em algumas das empresas, do que um movimento técnico ali por conta dos spreads. A gente se via uma discussão muito grande ao longo do segundo semestre do ano passado sobre o nível que os spreads estavam de forma geral, se os spreads tinham chegado a um patamar muito baixo. Na verdade, quando a gente olha o patamar mínimo que chegou no ano passado, né, de 165 vezes, comparado com a média histórica de 170, a gente vê que não chegou num nível tão baixo assim. O que a gente viu foram vários casos ali específicos, né, de emissões que foram feitas de fato com spreads muito apertados. Né? Então, quando você olhava para as emissões que estavam sendo feitas ali, gerava essa sensação de spreads muito baixos, mas isso não se traduzia de forma ampla no mercado secundário. Mas ainda agora, você teve uma correção, um ajuste, e esse carrego está até mais elevado agora. Então, uma vez que esse ajuste já foi feito, já tem um carrego mais elevado, e a gente olhando aqui com um perfil de portfólio até mais defensivo, a gente segue assim, bem tranquilo ali com essa posição do nosso portfólio e também podendo aproveitar eventuais oportunidades com a posição de caixa. Então, no mês de dezembro, a gente teve uma performance aquém do que a gente, né, gostaria do nosso mandato ali. Então, isso se deu muito por conta dessa marcação dos ativos. A gente teve essa marcação negativa ali da abertura de spreads, que acabou machucando os papéis.
mas a gente já inicia o ano agora com um novo cenário onde você já teve essa correção, você já teve um certo ajuste ali do portfólio, né? Então a gente segue nessa alocação um pouco mais defensiva. Então é um pouco disso que a gente tinha para trazer sobre a área de crédito aqui da Novos Capital para esse reporte de dezembro. Bom, então é isso, a gente está aqui bem animado aí com o início do ano, apesar de um ano difícil. Em 24, a gente acha que o mercado está com bastante prêmio, né? Então se tiver alguma coisa positiva, temos movimentos grandes para capturar. E se a gente seguir nessa esteira de piora, também dá para fazer alguns trades relativos. Né? A gente está bem animado com as tendências que a gente tem identificado, apesar de um forte posicionamento, né? Técnico está ruim, mas tendência de dólar forte a gente acha que vai continuar, tendência de abertura de juros nos Estados Unidos também, e Brasil vamos estar monitorando de perto. Em algum momento vai abrir uma janela de oportunidade, ou de melhora, ou de continuar essa piora. A gente está sempre aqui à disposição de todos, time macro, time econômico, time de RI para tirar dúvidas. Então, um bom ano aí para todo mundo e até o próximo reporte mensal.